aqui com a gente. A dracma perdida, fica todo mundo junto. A dracma perdida é o tema de hoje. Lucas, capítulo de número 15, versículo 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Curva sua cabeça. Pai, estamos na Tua presença, vamos estudar, Senhor, a Tua palavra. Fale conosco, Pai querido. Usa-nos, ó Pai, nesta noite, como autoridade, debaixo do Teu Espírito Santo. Que não seja, Pai, aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Continua, Senhor, movendo entre nós, sobre nós e dentro de nós. Unja-nos, ensina-nos, instrua-nos, para que possamos crescer através da Tua palavra. Nessas bênçãos nós te pedimos, nós já te agradecemos. No nome poderoso de Jesus, você concorda? Diga amém. Semana passada nós trabalhamos aqui as coisas achadas e as coisas perdidas. E o contexto de hoje, de Lucas, é o mesmo contexto da semana passada. Jesus estava sendo acusado pelos saduceus e fariseus, porque ele comia e andava com os pecadores. Jesus andava com os pecadores, com pessoas que nós talvez não quiséssemos ter contato, pessoas que aos olhos de muitos não deveriam nem estar vivas, aos olhos de muitos não deveria nem existir, mas o Senhor Jesus estava andando com eles. E não só Jesus andava com eles, Jesus entrava na casa deles. Jesus comia junto com eles. E comer com uma pessoa significa estar junto dela, porque comer é um ato simbólico muito importante nesse mundo antigo. Quando Jesus se assenta para comer com uma pessoa considerada pecadora, é como se ele dissesse: olha, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero me relacionar, porque a mesa é símbolo de comunhão, a mesa é símbolo de relacionamento. Então, no começo desse capítulo, lá no versículo 1, se puder, não sei se hoje a gente consegue botar texto não, é só slide, porque no 15:1 a gente vê o contexto que os discípulos, o Jesus é acusado de ser comilão e beberrão. Ele come, ele anda junto, não precisa, porque acho que talvez vai travar. Ele anda, ele come, ele fica junto com os pecadores. E aí Jesus então propõe essas histórias, ele conta essas histórias. Na primeira história ele fala da ovelha perdida, na segunda história ele fala da dracma perdida, e na terceira ele fala do filho pródigo. Semana passada nós vimos a ovelha perdida, e hoje nós vamos estudar a dracma perdida. Você pode dizer amém? Amém. O tema central então desse texto é a dracma perdida. Ela nos ensina que o amor de Deus, eu queria pedir, aproveitar que hoje tem gente aqui para nos ajudar na leitura, o Anderson esteja com o microfone, ou o Elson, alguém possa, o irmão Gilson hoje está de serviço, possa nos ajudar na leitura do slide, se conseguir enxergar. Dê para mim, qual dos dois quiser. Pode passar? Anderson, por favor, lê para a gente a parábola da dracma. Tá, soldado no quartel, vai. A parábola da dracma perdida nos ensina que o amor de Deus não é apenas um amor que busca, é também um amor que ilumina e restaura o valor daquilo que foi perdido, mesmo quando não temos voz, como a ovelha, ou não conseguimos voltar como filho. Deus nos encontra. Aqui esse texto nos fala de Deus procurando o homem. Meus irmãos, Deus está sempre nos procurando. Ninguém em nenhum momento procura Deus, é Deus que procura o homem. Deus não foi Adão que procurou Deus, foi Deus que procurou a Adão. Deus está sempre procurando o homem. O homem nunca por si mesmo procura Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele nos amou primeiro. Então, primeiro nós recebemos o amor de Deus. Primeiro ele nos
nos procura, para que depois de uma vez, nós se formos achados, nós começamos a ter um relacionamento. Sabe por quê? Deus quer ter um relacionamento comigo. Deus quer ter um relacionamento contigo. Deus é um Deus relacional. Diga comigo, Deus é um Deus relacional. O que significa isso? Que Deus gosta de ter relações. Deus gosta de se relacionar com o outro. Deus gosta de se relacionar com o homem. E se Deus gosta, tanto é que Jesus, eu falei semana passada, ele ia à festa. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, porque ele gosta de se relacionar com um homem. Então, se Deus gosta de se relacionar conosco, nós também somos seres relacionais. Eu e você temos que aprender, se nós servimos um Deus relacional, logo eu também gosto de ter relações. Ou seja, eu gosto de estar em convívio com os irmãos. Eu gosto de estar junto com outras pessoas. Eu gosto de viver em sociedade. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de se isolar. Tem muitas pessoas que, eu não gosto de sair de casa, eu não gosto de... Mas cuidado, esse não é um pensamento de Deus. Deus nunca quer que você se isole. Deus nunca quer que você se afaste. Porque Deus é um Deus que chama para perto. A parábola que vimos semana passada da ovelha foi uma ovelha que se isolou. E por se isolar, ela se transformou numa presa fácil. Fala com o seu irmão assim, não se isole. Precisamos sermos relacionais. E ter que tipo de relação? Boa relação. Boa relação com o seu irmão. Boa relação com a sua irmã. Boa relação com todos que estão ao nosso lado. Amém? Amém, igreja? Amém. Quem são as figuras, que nós temos nessa história que Jesus nos conta? A primeira é a mulher, o espírito e a busca, o cuidado de Deus que parece pequeno. O texto fala de uma mulher que perde uma moeda. Essa moeda, meus irmãos, ela era um dia de trabalho. Naquela sociedade que a gente está falando, do mundo antigo, as pessoas ganhavam de acordo com o trabalho que ela executava, e era um dia de trabalho. Vocês lembram daquela parábola, daquela história que Jesus fala, que tinha 10 homens numa praça, tinham alguns homens numa praça, e aí passou o contratador e falou assim, olha, eu quero fulano, 6 horas da manhã e levou para o trabalho. Depois o contratador passou meio-dia e falou, estou precisando de mais gente, quero ciclano. Só que no final da noite, 6 horas, vamos dizer assim, mais 5h50, acaba o expediente, 6 horas, aqueles homens foram para o campo trabalhar, ele passa de novo e aqueles homens ainda estão em pé na praça. E aí ele chama aqueles homens e fala assim, vem que ainda tem trabalho. Aqueles homens correm e vão lá também trabalhar junto com os outros que começaram 6 horas da manhã. Quando termina o expediente, chega a hora do pagamento e todos os homens entram em fila e começam a receber. Só que na hora do pagamento, o contratador, o dono da obra ou da seara, ele paga para aquele que começou a obra de manhã tanto. Quando chegou na hora de pagar os que começaram meio-dia, ele pagou a mesma coisa. E quando chegou no último, os homens que entraram às 5h50, no apagar das luzes, ele pagou a mesma coisa. Aí houve aquele alvoroço. Os que entraram primeiro falaram assim, como assim? Nós estamos trabalhando desde o dia amanhecer, estamos trabalhando mais tempo, nós tínhamos que ganhar mais. Esses começaram depois e aqueles começaram por último. E aí o dono da obra vai falar assim, olha, eu estou dando aquilo que é meu, eu estou te dando o que é justo, mas se eu quero dar a esses que chegaram agora a mesma coisa, nada importa a vocês, porque eu estou dando aquilo que eu quero. E essa parábola que ele conta, fala de duas coisas. Primeiro, do dia do trabalho.
Aqueles homens que estavam ali, se eles não fossem contratados, eles não iam levar nada para casa, porque no final do dia ele recebe uma dracma. Aquela dracma ele entrega na mão da esposa para no dia seguinte comprar alguma coisa para comer. Não é igual hoje que alguém trabalha 30 dias para poder receber. Naquela época se recebia por jornada. É daí que vem o nome jornaleiro. Jornaleiro não é aquele que entrega jornal. Nesse mundo, jornaleiro é o homem que trabalha por jornada. Ou seja, das 6 da manhã às 18 horas é uma jornada de trabalho. Você recebe por aquilo. Foi por isso que o menino vai dizer: faz de mim um dos seus jornaleiros, ou seja, um empregado que trabalha por dia, que nós chamamos hoje de diária. Esses homens, se eles não trabalham, eles não comem. Se você não trabalha naquele dia, você não recebe. Esse Senhor foi compassivo, ele foi caridoso, ele foi amoroso. Ele não pensou em pagar o que eles mereciam. E aí, é interessante que o Iago falou sobre misericórdia e graça, porque esse Senhor agiu com misericórdia em relação àqueles homens que eles chamam com graça, no sentido de que poderia pagar para eles só meia ou 10% do valor, mas ele se compadeceu, mostrando que aquela relação é igual à relação que nós temos com Deus, é a mesma relação que nós temos com o Senhor, porque Deus não está preocupado com aqueles que chegaram primeiro. Eu cheguei primeiro na obra, eu estou muito antigo, eu fundei essa igreja, meu pai construiu, meu pai comprou um terreno, meu pai foi pastor aqui. Não, irmão, no céu não tem tempo de serviço. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, porque Deus não nos dá por causa do nosso trabalho, Ele nos dá por causa da sua misericórdia. Ele não nos dá pelo quanto nós fazemos, mas sim pelo que nós somos. Quem está entendendo, diga glória a Deus por isso. Então muitas vezes na igreja a gente fica assim: tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Deus não está preocupado com o que você faz tanto, mas está preocupado com quem você é, com o que Deus faz na sua vida. Vocês entenderam o que é o denário? Vocês entenderam o que é o denário? Ou uma dracma, na verdade, uma dracma. Uma dracma é uma moeda que é um dia de trabalho. Essa moeda é uma moeda que aos olhos de muitos é insignificante, porque ela não tinha só uma dracma, ela tinha 10 dracmas. Alguns dizem que ela tinha um colar, ela tinha várias dracmas, mas ela perdeu quantas dracmas? Uma dracma. Ela podia deixar para lá. Uma dracma, o que falta? Uma dracma, o que é? Uma dracma não vai fazer diferença, afinal de contas, ainda tenho 9 dracmas. Uma dracma para uma mulher que tem 10 é uma mulher abastada, porque se é um dia de salário que ela tem 10 dias de salário guardado na sua casa. Alguns historiadores vão dizer que é para o casamento, nem vamos entrar nisso. O que a Bíblia diz é que ela tinha 10 dinheiros, ou ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, mas ela não ficou satisfeita, ela foi atrás daquela dracma que ela havia perdido. Sabe quem é a raça? Essa simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo está procurando a dracma. E sabe quem é a dracma? A dracma, às vezes, sou eu e você. Quantas pessoas estão perdidas dentro de casa? Observe que essa pessoa, essa dracma, se perdeu dentro da igreja. E tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Porque o fato de você vir à igreja não quer dizer nada, o fato de você participar de um grupo não quer dizer nada, o fato de você estar caminhando e não quer dizer nada. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está perdida. Jesus disse que muitas vezes nós estamos na casa dele, mas o nosso coração está longe de Deus. Tem pessoas que estão aqui há tanto tempo, mas estão perdendo o seu tempo. Tem pessoas que estão há 5, tem pessoas que estão há 10, mas não encontraram ainda e se perderam dentro da igreja. Jesus disse que a porta do céu ela é estreita e são poucos os que acham. Isso quer dizer que existe um caminho, uma salvação que muitos de nós não entramos. E muitos de nós estamos aqui às vezes e não conseguimos alcançar o caminho que Deus quer colocar para nós. Quando das vezes, meus irmãos, nós nos sentimos fracos, quando das vezes nós nos sentimos desanimados, quando das vezes nós nos sentimos vazios,
Eu me sinto assim, quantas vezes eu oro e eu percebo que eu não estou sentindo nada, que as coisas não estão bem, que eu não estou fluindo, que a bênção de Deus não está sobre a minha vida, que a graça do Senhor não está sobre mim, e eu me sinto perdido dentro da igreja. O pior perdido é aquele que está aqui dentro, meu irmão, e não aquele que está aqui fora. O pior perdido não é aquele que às vezes foi embora, mas é aquele que ficou, e ele está parecendo que está vivo, ele parece vivo, ele parece achado, ele parece que está bem, mas por dentro está com seu coração vazio. Meu irmão, que eu e você não sejamos essa dracma perdida dentro da casa do Senhor, que eu e você não sejamos essa dracma perdida perto de Deus. Em algum lugar nós nos perdemos. Muitas vezes nós nos perdemos nos nossos caminhos, nos nossos conceitos, nos nossos pensamentos, perdemos criticando alguém, olhando alguém, tomando conta de alguém, e na verdade estamos perdidos. Mas nessa noite, para nossa alegria, o Espírito Santo está nos procurando. Aleluia. Quem é o Espírito? Quem é a mulher? A mulher simboliza o Espírito que procura. E ela podia dizer assim: eu tenho 9, por que eu vou dar conta de uma? Se ela tem 10 dracmas, ela não é qualquer mulher. Não, ela não é qualquer mulher. Alguns dizem que aquelas dracmas eram para o casamento. Eu nem entro nisso porque a gente não tem base bíblica para afirmar. Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu sei é que essa mulher tinha 10 dracmas, o que mostra que ela era uma mulher abastada. Mostra que ela era uma mulher rica, porque ela tinha 10 salários assim guardados em casa. Então ela não era qualquer pessoa. Se aqueles homens levavam um dia para ganhar um dinheiro, um dia inteiro, ela tinha 10 na casa dela. Ela tinha 10. Ela podia simplesmente se dar, isso eu acho depois, quando eu for arrumar a casa, vai ver que o menino perdeu, quando eu for arrumar a casa, eu varro, eu acho, né? Qualquer coisa a gente acha que está aqui em casa mesmo, deve ter se perdido em casa, né? Não tem nada perdido, né? Alguém lá na sua casa, eu me lembro vocês sabem que eu tenho 3 filhos e, enfim, criança não é fácil, né? E tem esse negócio assim de, eu achei isso aqui, né? Aí o outro fala, achado não é roubado, não sei o que lá, quem perdeu foi relaxado, dá isso aqui que é do teu irmão, não, dá isso aqui, não, ele perdeu, pai, não existe isso, porque está em casa, não é isso? Então a gente fala assim, não, em casa não tem nada perdido. Fala para o seu irmão, assim, em casa não tem nada perdido. Porque senão seu filho vai chegar assim, pai, achei aqui esse dinheiro é meu. Não, peraí, você não trabalha? De onde vem esse dinheiro? Não, eu achei. Não achou não, em casa não tem nada perdido. Em casa não tem nada perdido. Diga assim, em casa não tem nada perdido. Se você está em casa, fala para ele, se você está em casa, nunca estará perdido. Ainda que você se sinta às vezes perdido. Quantos aqui se sentiram perdidos? Quantos de nós nos sentimos perdidos? Sem destino, sem orientação, sem caminho, sem saber o que fazer. Quantos de nós ficamos assim dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, quantos de nós nos sentimos, sem orientação? Mas ninguém está perdido, irmão, quando estamos dentro da casa do Senhor. Primeira coisa, essa dracma se perdeu dentro de casa. Ela não passou na rua para perder a dracma, ela perdeu dentro de casa. E quantas vezes ele se perde dentro da igreja? Quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja? Quantas pessoas não sabem o que fazer dentro da igreja? Eu não sei qual é a minha tarefa, não sei qual é a minha missão, não sei qual é o meu chamado, não sei, está perdido aonde? Dentro da igreja. O pior desviado não é aquele desviado que está lá fora. O pior desviado, grave isso, o pior desviado é aquele que está aqui dentro. Eu vou falar disso quando chegar na ovelha, no filho pródigo. Por quê? Porque aquele que está lá fora, ele é mais fácil, mais acessível a sentir que ele é um pecador. Mas o que está aqui dentro, às vezes ele está tão anestesiado que ele não percebe. Ele está tão anestesiado com a palavra que não faz mais efeito. Ele está tão anestesiado com o culto que ele não... tá bom, é só um culto, não senti nada, não vi nada, e está tudo bem. E às vezes, presta atenção, vocês estão comigo? Diga amém. E às vezes a gente está fazendo isso no automático. Você bota a roupa, às vezes eu tenho essa impressão que a minha roupa, se deixar, ela vem sozinha para a igreja, ela já sabe até o caminho. Acho que é automático isso, ela já pega assim, eu boto ela no caminho, boto assim, daqui a pouco ela vem andando sozinha para a igreja. Porque a gente faz isso quase que no automático, irmão. Sem pensar, sem perceber, a gente vem para a igreja, a gente
gente caminha para cá, mas o nosso coração às vezes está longe de Deus, às vezes o nosso coração está longe do Senhor. Estamos perdidos dentro da igreja. Por isso que o pior perdido não é aquele que está lá fora. O pior perdido é aquele que está perdido perto, é aquele que está perdido dentro da igreja. Porque o que está lá fora, se você trouxer uma palavra, se você trouxer uma exortação, é capaz dele chorar, se converter. Mas o que está aqui dentro, o coração já está tão cauterizado, já está tão fechado, já está tão endurecido, que pode falar, pode pregar, pode descer poder, e ele não vê nada, não sente nada, ele não dá glória, ele não dá aleluia, e para ele tanto faz como tanto fez. Por quê? Ele já se amorteceu. É como está dizendo lá em Apocalipse, aquele primeiro amor que ele já deixou, que ele não sente mais nada, ele não vê mais nada, ele não consegue mais ter o prazer de adorar a Deus, e ele está aqui. E o ímpio não, o ímpio às vezes ele está lá no mundo, mas ele ouve um hino, tem temor, ele ouve uma palavra, tem sede, mas às vezes isso vai cauterizando o nosso coração, e a gente vai acostumando com isso, e daqui a pouco passa a ser tão normal, que a gente já não sente mais a presença, a gente já não glorifica mais a Deus, a gente não sente mais o calor do Espírito Santo, nós estamos perdidos dentro de casa. Segura a mão dessa pessoa e diga assim: o pior perdido é aquele que está dentro de casa, dentro de casa, dentro da igreja. Amém ou não amém? Ah, é, irmão, porque ele está cauterizado. A sua mente já está cauterizada. Pode cair fogo, pode descer poder, ele continua a mesma coisa. Ele não dá glória, não levanta a mão, ele não adora, ele não faz nada, já está cauterizado. Ele já deixou aquele momento do primeiro amor. Mas que hoje, nesta noite, eu e você possamos, irmãos, estarmos na presença do Eterno, para que nós nunca deixemos esse primeiro amor. E se nós nos perdermos dentro do templo, o Senhor é poderoso para nos encontrar nesta noite. A mulher é o símbolo do Espírito que procura. Diga assim: o Espírito procura. Não dá tempo da gente ler, que o tempo já está passando aqui, ó. Mas o Salmo 119 vai... O Salmo... Cadê o Salmo 139, versículo 7? Vamos ler. Está procurando aí, Salmo 139, versículo 7. Eu estou no slide errado. Salmo 139, versículo 7. João 14, 16. Só um versículo de cada, rapidinho. Quem achou, diga eis quem aqui. Só um versículo para a gente pegar aqui. Salmo 139, versículo 7. A gente vai ler. Quem achar, diga amém, amém. Pode dizer. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Continua, que é muito gostoso, vai. Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Quantos podem dizer amém por isso? Então, meus irmãos, aqui o salmista está falando sobre a presença de Deus. Quantos não sentem mais a presença de Deus? Mesmo estando na casa de Deus, nós nunca podemos estar diante ou distantes de Deus. Aqui representa a dracma. A dracma é o valor do ser humano. Meu irmão, eu não sei, já te disseram isso, não é lugar comum, mas você tem um valor enorme para Deus. Amém? Se eu fosse você, dizer glória a Deus por isso. Você tem um valor enorme para Deus. Ela podia dizer assim: eu não perdi uma, só estou com 9, estou no lucro. Não, mas ela foi buscar. A mulher aqui tipifica o Espírito Santo. Ela vai procurar, ela vai buscar, até ela encontrar. Talvez você às vezes se sinta perdido. Eu e você nos sintamos perdidos. Mas mesmo quando nós estamos perdidos, o Espírito Santo está nos procurando. Quantos podem dizer glórias a Deus por isso? O Espírito Santo busca. Esse é o cuidado de Deus para quando nós estamos na sua presença. Número 2. Então, em primeiro lugar, aqui nós temos a mulher. A mulher aqui procura é o Espírito Santo. Número 2. A luz acesa. O poder da revelação da palavra de Deus. Sabe o que essa mulher fez? Ela foi acender a luz. Que luz? A luz da revelação e o início da restauração. A luz é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, que revela onde estamos os nossos sonhos. Meus irmãos, talvez você também esteja passando por essa situação, esteja longe, o seu coração esteja longe.
a sua intelecto, a sua vida esteja longe do altar. Mas hoje, nesta noite, a cada dia, essa luz acesa é a luz do Espírito Santo que está sobre mim e você, nos procurando e nos revelando. Todos podem dizer amém? O Espírito Santo vai varrendo a casa, a mulher vai varrendo a casa, ela vai procurando, ela vai juntando. E hoje o Espírito Santo também está procurando a corações que possam dar a sua vida, a corações os quais o Senhor possa realmente entrar, a corações que possam realmente se satisfazer com a sua presença, a corações que Deus usou, que Deus falou, que Deus tocou, mas que agora se afastaram. Mas hoje o Senhor representa a luz acesa, a luz do Espírito Santo para iluminar toda a nossa vida. Ei, o Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente. Existem coisas na vida que a gente não entende, existem coisas na vida que talvez você passou, que você não entenda, que você não compreenda, que você diga: Senhor, por que isso aconteceu na minha vida? Por que tu deixaste que isso acontecesse na minha vida? Senhor, tu não está no controle de tudo. Sim, Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem e amam a Deus. Quando tudo terminar, você vai entender que Deus estava no controle, Deus estava te guardando, Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Ele é a luz no meio das coisas. Quando você se sentir perdido, meu irmão, você tem a bússola, que é a Bíblia. A Bíblia é a bússola que você e eu precisamos para chegar no céu. Eu sei que hoje nós temos tantos conceitos humanos, nós temos tantas coisas humanas, nós temos tantas pessoas que falam, que pregam, que dizem, mas a Bíblia tem resposta para mim e para você. A Bíblia ainda é a palavra de Deus e do Eterno, que eu preciso confiar, que você precisa confiar, para que nós possamos então receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Quantos estão entendendo? Digam amém por isso. Amém. Salmo 119, versículo 105, nós lemos isso. Salmo 119, versículo 105, quem achou, diga amém. Salmo 119, versículo 105. Amém. Pode ler. A tua palavra é lâmpada para glória. e uma luz para os meus caminhos. A tua palavra. O que essa mulher faz quando ela vai procurar a sua dracma perdida? Ela acende a luz. Aleluia. É que a luz é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ilumina. A palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é o nosso alimento. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus nos ilumina na escuridão. Quem sabe, meus irmãos, às vezes nós passamos por um momento de tanta tristeza, ou de tanta treva, ou de tanta solidão, de uma depressão tremenda, mas é nesse momento que a luz da palavra de Deus precisa brilhar dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Não deixe que essa luz se apague, porque essa luz é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É como se você estivesse, pensa que nós estamos caminhando agora na escuridão, estamos caminhando agora num caminho escuro, e a Bíblia é a nossa lâmpada. Ela nos guia para que você saiba onde você pode pisar, para que você saiba onde você pode entrar, para que você saiba aonde você pode chegar, porque você precisa da lâmpada, que é a palavra de Deus, para iluminar todos os nossos caminhos. Nós não sabemos, irmãos, o que o inimigo nos reserva, nós não sabemos os laços que ele prepara, nós não sabemos as artimanhas de Satanás, porque ele prepara para mim e para você, para destruir a minha vida e a sua vida. O diabo tem sede de nós. A Bíblia diz que Jesus, que Satanás chegou para Pedro e pediu: deixa eu ir andar com Pedro, deixa eu trabalhar com Pedro, deixa eu passar ele na peneira, deixa ele. Por quê? Porque ele tinha sede da vida de Pedro, assim como ele tem sede da nossa vida. Ele quer nos destruir, ele quer que nós tenhamos a nossa lâmpada apagada. Mas quando nós confiamos na palavra do Senhor, nós não pisamos nas armadilhas que o diabo prepara para mim e para você. Lâmpada para os meus pés, diga, é a tua palavra. O inimigo tem preparado armadilha que nós não sabemos. No mundo espiritual nós temos armadilhas
armadilha que o diabo prepara. No teu emprego tem uma armadilha, na tua escola tem um laço, teus vizinhos também. Não é, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas o Espírito que está em nós faz com que eles, muitas das vezes, nos armem laços, nos armem ciladas. Mas, oh meu Deus, a palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus traz claridade para que você saiba exatamente aonde você pode pisar. Sabe por que você às vezes está pisando em laço? Porque você não tem a palavra que ilumina o teu caminho, então você acaba pisando em laço, você acaba pisando fora. Mas lâmpada para meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Essa palavra ilumina o nosso caminho, essa palavra ilumina a nossa vida, essa palavra ilumina a nossa mente, porque nós não sabemos tudo, mas o Espírito revela todas as coisas. Quantos podem dizer amém por isso? Coloque a mão na sua cabeça e diga: Espírito, Espírito, revela, me mostra, tu és a luz da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. O inimigo nos arma laço, o inimigo nos arma contendas, o inimigo nos arma problema. E quando lâmpada para os meus pés significa, você pode pensar assim, esse versículo está errado, lâmpada não se coloca nos pés, porque nesse mundo antigo não existia lâmpada que nós temos hoje. Hoje nós temos essa lâmpada, nós temos aqui, nós temos halogênio, nós temos lâmpada de LED, mas naquela época era vela. E a vela não se colocava nos pés, a vela se colocava na mesa, a vela se colocava no candelabro, a vela se coloca no alto. Mas o salmista está dizendo: lâmpada para os meus pés. Isso porque é o viajante, diga o viajante. O viajante, quando ele ia caminhar, ele tinha que saber onde ele estava pisando, ele tinha que saber, porque ele podia pisar numa cobra, ele podia pisar no escorpião, ele podia pisar num falso, quebrar os seus pés. Então ele tinha que ter uma lâmpada, e a lâmpada ia mostrando os seus caminhos para que ele pudesse pisar. Meus irmãos, o inimigo está sempre preparando um laço para mim e para você, ele está sempre armando ciladas, ele está sempre armando situações para nos enveredar, para nos pegar, para nos prender, para nos captar, para nos impedir de estarmos na sua presença. Quando vocês estão entendendo, digam amém. Fala assim: meu irmão, diga: meu irmão, não falte, porque quando você vem, o culto fica melhor. O culto fica melhor. Por quê? Porque você está aqui. Não é porque o pastor está aqui, é porque você está aqui e o Espírito Santo está sobre nós. Aleluia! Então essa lâmpada, irmãos, ela é importante, porque ela iluminava o caminho do viajante, ela iluminava aquelas pessoas que estavam vivendo num mundo onde não havia luz. Então a lâmpada está nos pés, porque é o salmo do viajante. Então ele tinha que olhar: aqui tem uma cola, não posso pisar, aqui tem uma armadilha, não posso pisar, aqui tem um buraco. Então ele ia carregando a lâmpada, e ele ia, que no caso era uma vela sobre um candelabro, até para explicar para os irmãos, era uma vela sobre o candelabro, e ele ia então olhando para não pisar numa armadilha, para não pisar em algo falso. E quantas das vezes, meus irmãos, eu e você pisamos numa armadilha? Quantas vezes o inimigo arma laços para nos pegar? Às vezes o inimigo arma situações para nos prender, para nos armadilhar, para nos impedir de avançar. Às vezes é uma enfermidade, às vezes uma crítica, às vezes uma fofoca. Às vezes você descobre que alguém que você amava te traiu. Às vezes você descobre que alguém que você gostava te deixou. Às vezes você descobre coisas que vai te entristecer. Isso são laços do passarinheiro. Oh meu Deus! Mas o Senhor está quebrando todo o laço do passarinheiro. Oh, quando eu estou olhando, digam glória a Deus por isso. O laço do passarinheiro não fica à mostra, não. Porque se o laço do passarinheiro ficar à mostra, não sei se irmãos, aqui tem muito irmão antigo, sabe que tem até gente aqui que gosta até de prender passarinho. Irmão, não prende passarinho não, mas enfim, né? Isso é uma coisa pessoal. Eu não gosto de prender passarinho, porque Deus fez os pássaros para voar. Deus trouxe liberdade. Aleluia. Mas pessoal aí que pega passarinho, eles dizem que tem que botar aquele laço é tipo marapuca, e bota um milhozinho, sei lá o que lá, o que é lá, bota lá, e aí quando o passarinho vai lá, ele puxa, e aí aquela arapuca cai em cima, chama
chamada laço do passarinheiro. Mas e na nossa vida espiritual, nós somos como o passarinho, nós somos como esses pardais, nós somos como essas aves que o inimigo arma laço para nos prender, para nos armadilhar, para impedir. Mas nessa noite todo o laço do passarinheiro vai ser descoberto, porque eu estou com luz para os meus pés, é a tua palavra. Oh meu Deus, sai para lá, laço. Não tem quanto. Fala assim, irmão, tem muita gente na igreja enrolada. Sabe o que o inimigo faz hoje em dia? Ele não está desviando ninguém, não. Ele está desviando ninguém, não. Ele descobriu que o segredo é desviar ele dentro de casa. A dracma foi perdida, não foi na rua. A dracma não foi perdida no mercado. A dracma foi perdida dentro de casa. E tem muita gente dentro da casa do Pai que está perdido. Que ele está aqui, mas o coração está longe. O Senhor falou assim: esse povo louva-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é? Então tem muita gente perdida dentro da igreja. Está aqui, mas está perdido. Canta no coral, mas está perdido. Toca, mas está perdido. Prega a palavra, mas está perdido. E se perdeu aonde? O pior perdido, irmão, presta atenção, diga comigo: o pior perdido não é aquele que está lá fora. O pior perdido, às vezes, é o que está aqui dentro, porque o que está lá fora, ele sabe que está perdido, mas o que está aqui dentro, ele já está cauterizado. O que é cauterizado? Ele não sente mais, ele não percebe mais, ele não move mais, ele não simplesmente para ele tanto faz como tanto fez. Quantos irmãos somem da igreja, passa 2, 3 domingos, aparece no quarto como se nada tivesse acontecido? Eu não sente. Aí o pastor fala, fica com raiva. O pastor está pegando no meu pé. O pastor só vê ali. O pastor só eu que falta, pastor. Só volta para lá. Só eu que falta. Mariazinha falta. Antonieta falta. Eu também não posso faltar. Por quê? Porque e ele some de novo, aparece. Ele está perdido dentro da igreja. A Bíblia diz que Jesus, né, foi esquecido pelos seus pais dentro do templo. Então tem muita gente na igreja que está perdido. O seu coração, o seu corpo está aqui. Estou falando os irmãos, não está? Amém, igreja? Vocês estão aqui. Mas tem muita gente que o corpo está na igreja, mas o coração está fora. Ei, meu Deus, que hora que acaba esse culto? Não vejo a hora de terminar. Está quase na hora do meu jogo. Está quase na hora da minha novela. Está quase na hora. O pastor está falando muito. Já era para ter dado a bênção apostólica. O corpo está aqui, mas o coração está longe. É por isso que Jesus falou: esse povo louva-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho, para que a gente não caia no laço. O diabo não brinca de ser diabo, ele arma estratégia 24 horas para nos pegar. Ele arma 24 horas um laço, um problema, uma dificuldade, uma luta, é um tititi, é uma fofoca. Aonde? É dentro de casa, meu irmão. Os problemas, Jesus disse, os seus maiores inimigos vão estar dentro da sua casa. Os maiores inimigos, não é porque eles vão, preste atenção, vocês entendem esse versículo? Não é porque os seus maiores inimigos, eles não te amam. Não é porque, vamos repetir, senão vai ficar mal formulado. Seus maiores inimigos estão dentro da sua própria casa. Não é porque eles não te amem. É porque eles têm acesso a você muito mais fácil que os que estão de fora. Então, uma palavra de alguém que mora comigo me fere mais do que a palavra do meu vizinho ou de uma pessoa lá no meu trabalho que eu não estou nem aí para ele. Aí ele me chama, ele fala assim: Júlio, você é feio. Eu vou falar assim: tá bom, meu amigo, vai lá, fica na paz, eu também sou feio, eu não vivo dele, eu não. Mas uma pessoa do meu convívio fala: você é feio. O fulano falou que eu sou feio. Por quê? Porque está próximo. Por isso Jesus disse: os seus maiores inimigos, vocês estão comigo? Diga amém. Estão dentro da sua própria casa. Não é porque eles te odeiam, é porque eles têm acesso a você que o ímpio não tem. Então, por isso que as maiores batalhas, as maiores pelejas, elas se dão dentro do nosso ambiente familiar. Não é que o teu marido não te ama, não é que a tua esposa não te ama, não é que o teu filho não te ame, não é que ninguém te valorize nessa casa,
seu trabalho, é porque eles têm mais acesso ao seu coração. Tem coisas que eu vou falar que não vai te atingir. O pastor falou. Mas tem coisas que quando vem de uma pessoa que você ama, quando vem de uma pessoa que você confia, quando vem de uma pessoa que tem acesso ao seu coração, acesso a coisas da sua vida, dói mais. E é por isso que, quem está ligando, diga amém. É por isso que Jesus disse: os seus maiores inimigos estão aonde? No seu trabalho, na sua oficina, na sua escola, na sua... Por quê? Porque eles não te amam? Não é porque eles não te amam. Vamos entender corretamente. Porque muita gente fala assim: ninguém me ama nessa casa, eu vou embora. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, ninguém me valoriza, ninguém vê o meu trabalho, vou sair dessa casa. Não é isso que o texto está dizendo. Se os maiores inimigos estão dentro da sua casa, quer dizer que essas pessoas que estão na sua casa têm o poder de te ferir, porque estão mais próximos de você. Uma palavra que eu diga talvez não te fira tanto, mas uma palavra que o teu marido diz tem outro peso. A palavra, dependendo de onde ela vem, ela tem um peso diferencial. Todo mundo pode falar que é feio. Fulano é feio, fulano é feio, fulano é feio. Mas vai o pai falar: você é feio. Meu pai falou que eu sou feio, mas todo mundo está chamando você de feio. Não, mas não pode, o pai não pode falar. A mãe não pode falar que feio, o filho é feio. Pode ou não pode? A mãe tem que falar: não, meu filho, você é bonitinho. Vai falar, mãe: não, mãe, você não podia falar. Mas todo mundo fala. Não, mas não pode. Por quê? Por isso, quem está comigo está entendendo, diga amém? Por isso Jesus disse: os seus maiores inimigos estão na rua? Estão no bar? Estão na esquina? Estão dentro da sua casa. Por quê? Porque eles têm acesso a lugares que ninguém tem. A esposa, presta atenção nisso, isso é o segredo para a sua vida. A esposa tem acesso ao coração do marido que ninguém tem. O patrão pode falar o que for, o patrão pode falar, o patrão pode dizer, mas a esposa tem um papel diferente. Ela acessa o coração em uma área que ninguém acessa. Da mesma forma, o coração da esposa pelo marido. Por isso Jesus disse: vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Vocês estão me olhando assim por quê? Não. Por isso Jesus disse: os seus maiores inimigos estão dentro da sua casa. De novo, eu estou trabalhando as dracmas perdidas. A dracma se perdeu aonde? Seus maiores inimigos estão dentro da sua casa. Não é porque eles não te amam, não é porque o teu pai não te ama, não é porque a tua esposa não te ama, não é porque o teu marido não te ama, é porque as pessoas que estão próximas de você têm a possibilidade de acertar onde ninguém acerta. Logo, a palavra de uma pessoa que dorme com você tem mais poder sobre você do que um estranho, do que o seu patrão. É por isso, mulher, que quando você fala assim, todo mundo pode falar contigo, sabe, eu não posso falar nada. Quando eu falo, você fica bravo. Quem já viu a mulher falar assim? Fala isso. Acho que até que chama a falar isso. Não fala não? Todo mundo pode falar, sabe que eu não posso falar? Todo mundo pode falar, quando eu falo. Mas deixa eu te dar aqui um segredo. Eu estou inspirado hoje, porque está muita gente, eu fico inspirado. Quando vem muita gente, eu fico inspirado, fico alegre. Mas é que a palavra de quem está perto de você tem mais peso do que do patrão. O patrão pode falar lá: você é isso, você é aquilo. Mas vai a esposa falar, vai o marido falar, vai o pai falar com o filho. Por isso Jesus disse: os maiores inimigos estão aonde? Dentro de casa. Mas não é porque ele não te ama, presta atenção. Nós temos que entender corretamente. Não é porque teu pai não te ama, não é porque teu marido não te ama, é porque as pessoas que estão em casa, elas têm acesso a uma área vulnerável que só elas podem tocar. Uma palavra que eu digo para uma irmã aqui pode não valer muita coisa. A irmã chegou atrasada, a irmã não sei o quê, a irmã não sei o quê. Mas o marido falando é diferente, a esposa falando é diferente, o pai falando é diferente. Por isso os maiores inimigos estão dentro de casa, porque eles têm acesso a lugares no nosso coração que um estranho
acho feio, mas se minha esposa falar que eu sou feio, eu vou ficar triste, eu vou ficar em depressão, vou fazer terapia, né, irmão? Não, com minha esposa, aí ela fala assim, todo mundo te chama de feio. Não, mas você não podia falar isso, eu não esperava. Então presta atenção, olha para mim. Quando alguém fala assim, eu não esperava isso de você, mas todo mundo fala isso. Eu não esperava isso de você. É porque você tem um lugar privilegiado. Grave isso. Você tem um lugar privilegiado no coração dessa pessoa. E por isso ela consegue atingir áreas que ninguém poderia atingir. É por isso que ele escuta o patrão pode falar e ele não liga. Mas se a mulher falar, dá ruim. Todo mundo pode falar, mas se o marido falar, se o pai falar, já vem pai. Todo mundo pode falar, porque tem acesso a áreas da sua vida. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Diga amém por isso. Diga amém por isso. Amém. Então, irmãos, a lâmpada para os nossos pés, para iluminar. E essa mulher, o que ela faz? Ela começa a varrer a casa. Então eu e você muitas vezes podemos estar perdidos dentro da igreja, porque a gente vem e não sente mais a presença, não ora mais, não busca mais, não clama mais, não fala mais, não sente nada, está perdido. E sabe o que ela faz? Ela acende a luz. A luz simboliza a luz simboliza e ela começa a varrer a casa, limpeza, ela começa a limpar a casa. A iluminação do Espírito Santo, a limpeza da alma são passos indispensáveis para reencontrar o que se perdeu, aonde? Dentro de nós. Porque nós, vocês estão comigo, sim ou não? Vamos aprofundar? Sim ou não? Sim. Nós somos essa casa. Eu e você somos a casa que a dracma se perdeu. Portanto, precisamos da lâmpada da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra para encontrar aonde? Dentro de nós. Para encontrar dentro de nós a presença de Deus, dentro de nós a palavra que nos restaura. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Deus está restaurando nessa noite. Deus está procurando nesta noite. Deus está varrendo nessa noite. Está tirando toda a tristeza, toda a mágoa. Está tirando toda a injúria. Está tirando toda a decepção. Está tirando todo o mal que está atrapalhando ele achar. E o Espírito Santo é como essa mulher que está varrendo. Está varrendo, está varrendo, está varrendo, está varrendo, está varrendo. Ela só vai parar quando ela realmente encontrar a graça de Deus no seu coração. Em nome de Jesus, diga: eu quero ser encontrado. Diga: eu quero ser encontrado. Diga: eu quero ser encontrado. O Espírito Santo de Deus varre, ele limpa, ele tira. Podemos aprofundar? Acho que isso aqui não vai nem terminar hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele limpa a casa, meu irmão, você pode ter certeza que vai ter problema. Vai tirar algumas relações que a gente não gosta. Vai tirar alguém da nossa vida que está te atrapalhando a firmar. Vai tirar as más companhias, as más conversações. Vai tirar às vezes o emprego que está te fazendo mal. Vai te tirar um ambiente que Deus... Vocês estão comigo, sim ou não? Deus, para preservar a minha alma e a sua alma, às vezes Ele vai permitir que nós saiamos. Ele vai nos retirar de um ambiente, que aquele ambiente é tóxico para nós, aquele ambiente é ruim para nós. Aí você não entende: Senhor, por que eu perdi esse emprego? Senhor, por que eu não estou mais naquela casa? Senhor, por que eu não estou mais naquele lugar? É porque Deus, muitas vezes, para não nos perder, Ele vai nos retirar, vai nos arrancar de ambientes que estão fazendo mal a mim e a você. Amém, igreja? Então, nós precisamos entender como que o Senhor, Ele nos ama e nos quer e nos limpa, né, pela sua palavra. Essa palavra que restaura, essa palavra que transforma. Essa iluminação é a iluminação do Espírito Santo, que está varrendo, que está limpando, que está tirando coisas. Segura a mão dessa pessoa em nome de Jesus e diga: existem pessoas que Deus coloca na nossa vida. Existem pessoas que Deus arranca, que Deus retira. É por isso que você não sabe, você não entende, porque algumas pessoas saíram da sua vida. É porque a dona da casa está varrendo, está tirando, está procurando até encontrar. Aleluia. Deus tira, Deus tira, Deus tira, Deus tira.
salário? Por que o Senhor, às vezes, para preservar a sua alma, Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida? Para você estar aqui hoje. Porque talvez se você estivesse ganhando 5, 6 salários, não estava mais na igreja. Talvez se você tivesse recebido aquela promoção, não estaria mais aqui. Talvez se você tivesse casado com essa pessoa que você queria tanto, você não estaria mais na casa do Senhor. Talvez se você tivesse comprado aquela casa que você pediu e Deus não deu, talvez você estivesse lá agora no ar-condicionado, não estava buscando. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece, controla o meu dia, o meu amanhã. Está nas mãos do Eterno. Levanta a sua mão e diga assim: eu só quero o que for da vontade de Deus para mim. Número 3, a dracma, o nosso valor no reino. Lê para mim, Anderson. A dracma, só me lê o slide. A dracma, o nosso valor no reino. Uma dracma equivalia a um dia de trabalho, mas tinha valor simbólico de aliança, parte de um colar usado em casamento. Perder uma dracma... Foi bom ler. Essa dracma tinha um valor simbólico. Por isso ela é importante para a mulher. A mulher é simbolizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado pela mulher. É importante para ela. Aqui tem uma relação com o que a gente... Olha só, vamos entender, fazer uma exegese, né? No primeira parábola tem uma ovelha que se perde. 99 ficam, mas ela vai atrás. Ele vai atrás, o pastor vai atrás. No segundo, estão 10 ovelhas. 10 dracmas, uma se perde, mas ele vai atrás. Na terceira, são 2 filhos. O filho se perde, mas o pai não vai atrás. Quando chegar lá, eu vou explicar porque que o pai não vai atrás do filho. Mas a mulher procura a dracma, simbolizando as coisas que foram perdidas. Continua. Perder uma dracma significava quebra de unidade e de identidade. Deus não apenas nos busca porque precisamos dele, mas porque ele sente falta de nós. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. E assim, irmão, não, Deus sente falta de você. Diga, Deus sente falta de você. Amém? Deus sente falta de você. Às vezes, irmão, olha só, às vezes na igreja eu falo para o irmão, irmão, você está sumido, o pessoal fica com raiva. Fica com raiva. Irmão, tu não vem no culto. Vem, pastor, pegar no meu pé, não sei o que lá. O pastor só vê eu. Não é, irmão. É porque nós somos uma família. Diga bem por isso. Nós sentimos falta um dos outros. E o Espírito Santo sente falta de mim e de você. Então, dentro de nós, o Espírito Santo fala de nós. Você tem valor, irmão. Você tem valor. Aleluia. Se fosse, ó, presta atenção. Na ovelha perdida, uma ovelha se perdeu, ficaram 99, mas o pastor foi atrás. Agora são 10 dracmas, 10 dias de trabalho, uma só se perdeu, mas a mulher não parou enquanto não achou. Isso significa que você tem valor. Às vezes nós pensamos que ninguém está vendo o nosso trabalho na igreja, às vezes nós pensamos que ninguém está vendo o nosso trabalho no reino, às vezes está pensando assim: meu pastor não está me vendo, ninguém está vendo o meu trabalho, ninguém me valoriza, ninguém fala, ninguém sei o quê. Mas o Espírito de Deus está vendo, você tem valor no reino. Esse culto só está acontecendo não porque eu estou aqui, esse culto não está acontecendo porque você está aqui. Eu e você somos objeto do Espírito Santo. Quantos podem entender? Diga um amém. O Espírito Santo não é uma força que vai ficar se movendo aqui, igual um fantasma para cima e para baixo. Não, irmão. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você, ele quer habitar dentro de nós. Você tem valor. Eu sei que é lugar comum, é chavão, mas diga para o seu irmão assim: você tem valor. Você tem um valor no reino de Deus. Uma das coisas que o diabo quer fazer é fazer a gente pensar que não temos valor. Ninguém está me vendo, ninguém vê meu trabalho, o pastor não me vê, os irmãos não me vê, o líder não sente falta, as irmãs não ligam para mim. Não. Você tem valor para Deus. Aleluia. Vamos lá, 4. A alegria do encontro é a comunhão. Quando a mulher encontra a moeda, olha só, quando a mulher encontra a moeda, vou ler para ganhar tempo, ela chama as amigas e vizinhas, porque a alegria é comunitária. Assim é o reino de Deus. A alegria nos céus para o pecador que se arrepende. A restauração individual tem impacto coletivo. A casa inteira é iluminada. Quantos podem dizer amém? Amém. Você é importante, você é importante, irmão.
Esse culto só está acontecendo por causa de você. Às vezes o pastor fica chato falando, fulano tem que vir, fulano tem que vir, ciclano tem que vir, mas é porque você é importante. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O culto só funciona quando você está, quando nós estamos. Porque a adoração é adoração comunitária, é a adoração da comunhão. Eu preciso de você, você precisa de mim. Tem um hino antigo que dizia: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós. Isso chama-se comunhão. Como é maravilhoso, irmãos, né? Estar bem junto a ti, ou seja, comunhão. Ô irmão, como é bom quando está em comunhão, né? Quantos podem dizer glória a Deus? Dá tempo da gente ler e vamos para a conclusão. A dracma perdida. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. A dracma perdida não gritou, não voltou, não se moveu, foi encontrada. Quantos podem dizer amém? Amém. Talvez você hoje estava se sentindo perdido, sem orientação, dentro da igreja, que esse é o pior. Porque às vezes a gente nem sabe que está perdido, né? Às vezes a gente está perdido e nem sabe. A dracma talvez não soubesse. Mas, quando nós estamos na casa do Senhor, é que nós temos a possibilidade, meus irmãos, de sermos encontrados. Isso quer dizer que não é a dracma que foi procurar a mulher, mas o Espírito Santo fez uma busca ativa. Ele foi atrás, e ele vai atrás de mim e de você. Vamos lá, irmãos, no segundo parágrafo. Assim, último, Deus não desiste enquanto não reacende em nós o brilho da sua imagem. curva a sua cabeça. Senhor, estamos encerrando, Deus, mais uma ministração. Estamos encerrando, Senhor, mais um estudo. E te pedimos que o Espírito Santo, que nos acompanhou durante esse momento, possa, Senhor, realmente fazer com que nós possamos entender e compreender a Tua Palavra. Se houver alguém, muitos de nós, Senhor, perdidos na Tua igreja, perdidos nos seus problemas, perdidos, Senhor, nas suas imperfeições, perdidos,